Diz aí, você se considera uma pessoa de paz ou estressada? Tem uma frase atribuída a Buda que diz: não deixe as pessoas te colocarem na tempestade delas, coloque elas na sua paz. Seria perfeito se a gente tivesse toda essa sabedoria, né? Para bater um papo com a gente sobre como ficar em paz e conseguir se manter nela, nós convidamos o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Jonatas? Bem, Laine. É uma missão difícil, né? Muito difícil, complexa, na verdade, né? Essa coisa de manter a paz tem a ver com a visão de mundo da gente, tem a ver com momentos da vida da gente. É possível conseguir se manter em paz? Olha, acho que a gente parte do princípio dessa correria do dia a dia, de uma vida extremamente linkada a metas, objetivos, até mesmo dentro de casa a gente acaba estabelecendo algumas dessas metas. E a gente vive numa sociedade regida pela ansiedade. Eminentemente nós estamos vivendo essa correria, né? A procura de paz tem a ver com aquela felicidade, vamos dizer assim, de estar empregado, ter a provisão do seu mês, a família, as questões do casamento, a educação dos filhos, a satisfação pessoal, o bem-estar pessoal. E essa correria, muitas vezes, nos dias de hoje, está tomando um passo, né, um nível além daquele que seria saudável, porque a gente acaba, na busca da felicidade, tirando a nossa paz. Eu costumo brincar que os cachorros têm muito a ensinar a gente, né? Uma cena que me marcou muito, assim, que aquela hora que cai a ficha, sabe? Tinha um cachorrinho e ele tava ventando, ele paradinho assim, só curtindo o vento bater, contemplando, né? Quando que a gente para, né? Para contemplar um vento batendo no rosto, ou quando a gente para, de repente, para ficar olhando para o céu, ou para ficar... A gente não se dá esses tempos, né? Pois é. A gente se cobra muito, na verdade, né? Eu tenho dito aqui que as pessoas não descansam mais, não curtem mais as poucas coisas, as pequenas coisas que têm. E o que leva uma pessoa, por exemplo, a uma terapia? O que leva no meu consultório, as pessoas são uma coisa só: angústia. É um sofrimento, alguma coisa que foi tirada, uma ausência, uma carência. E essa carência tem a ver com essa paz. Porque se a pessoa estivesse em paz, estivesse tranquila, estivesse resolvida, serena, ela não estaria procurando ajuda. Então, esse gatilho de despertar em nós essa carência é que precisa ser bem resolvido, porque nós não temos muito limites, né? A gente fala muito, por exemplo, hoje sobre resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de um objeto voltar à sua normalidade depois de ter sido submetido a um estresse. Por exemplo, uma bola de tênis. Você aperta ela com a mão, ela amassa toda, você solta, ela volta. Só que até na resiliência, a gente encontra limites, porque a capacidade de voltar ao normal na primeira apertada da bola é uma, na segunda já será outra. E depois de 1000 apertadas? Então, nós somos resilientes? Podemos ser, mas mesmo assim temos limites, né? A gente não pode entortar, por exemplo, um caniço, um bambu, até ele quebrar, porque ele também tem limite. Até um certo ponto ele volta. Mas mesmo assim ele vai se desgastando. E tem muita gente desgastada hoje. Até tentou, buscou, resistiu, caiu, levantou, mas ela não está em paz, porque ela está ansiosa, está estressada. As pessoas dizem muito que o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite que ele faça. É uma frase difícil, às vezes, de se interpretar e entender na essência mesmo. Esse limite que você diz, seria esse limite que a gente tem que colocar diante das pessoas, das situações? Então, a frase tem 50% de eficiência, porque o limite eu preciso estabelecer. O meu limite não é o seu limite. E, às vezes, eu me deixo ultrapassar esse limite por causa de uma circunstância em que você está me submetendo. E, nesse momento, eu respeito tudo mais. Agora, se eu fizer isso com todas as pessoas com quem eu convivo, eu vou chegar no final do dia totalmente sem paz, né? Então, as limitações são importantes, a gente respeitar as limitações, porque se nós não fizermos isso, a gente não tem capacidade de medir a nossa potencialidade, vamos dizer assim, a nossa potência do dia. Todos nós acordamos com as energias renovadas durante a noite
e a gente tem uma certa carga para gastar o dia. É a mesma coisa que você carrega o seu celular e você vai ter aquela carga. Conforme o uso dele, essa carga vai ser mais rápida ou mais demorada para se esgotar. E da mesma forma o ser humano, nós temos essa carga de energia física, emocional, limitada. E a gente precisa saber dosar o uso dessas cargas para a gente ter um final de dia feliz, vamos dizer assim. Inclusive, não querer abraçar o mundo, né? Falar sim para tudo e pegar tudo para fazer. Sem dúvida. Se eu pudesse dar uma dica agora, Elaine, para uma pessoa buscar paz, eu diria assim que ela aproveite as suas limitações. Porque as limitações a gente sempre pega com uma conotação negativa. Eu sou limitado. Não, mas o limite é saudável, porque a partir dele eu sei como dosar a minha carga diária. Então, a vida, por exemplo, é muito curta, mas ela não precisa ser pequena. Então, se eu aproveitar meus 80, 90, 100 anos que eu vou ter de vida, eu estou animado. Estou animado. Que eu vou ter aqui, então eu consiga resolver cada passo devagarinho e tudo mais. Eu tenho para mim uma lição assim muito especial, é uma regra de vida que eu adoto para mim. É a seguinte: eu nunca vou ser suficiente, mas eu sempre posso ser significante. Então, se eu encontrar esse equilíbrio em ser significante para você, dentro da minha limitação, isso não só vai te satisfazer, mas a mim também. Então, eu encontro aí aquela dosagem do uso da minha carga de energia emocional, energia física do dia. Isso tem a ver também com aquela coisa de em algumas situações, claro, não em todas, assim, deixa pra lá, tudo bem. Tinha uma propaganda com o Rolando Boldrin, se não me engano, que era de algum, acho que era uma vitamina, se não me engano, e aí chegavam para ele e diziam, olha, a vaca está indo para o brejo. E ele dizia, deixa ali para o brejo, depois a gente desatola ela. E o Rolando é uma figura assim, que tem essa característica, sempre foi manso, contando os causos dele, aquela coisa toda. E nos falta isso. A geração de hoje ela é muito ansiosa, muito agitada, muito estressada. Reage muito. As respostas são imediatas, se não conseguirem, elas já pulam para outra e às vezes não brigam por aquela primeira tentativa. Enfim, eu acho que nós precisamos desacelerar um pouquinho. Isso ajuda muito a gente ter paz, porque no final do dia, se nós gastamos a nossa carga bem dosada de energia emocional, de energia física, a gente vai ter um dia que certamente não fizemos tudo que precisávamos fazer, mas aquilo que nós fizemos bem. E isso é muito importante. A questão do desempenho, né? Hoje, desempenho não é fazer uma coisa boa. Hoje, desempenho é fazer bastante coisa num curto tempo. Ou seja, as pessoas estão sempre extrapolando a sua capacidade de agir e limitação diária. E essa coisa também, às vezes, de ser escravos de algumas situações, né? Às vezes, vai fazer um trabalho em equipe, por exemplo, na faculdade, faz aí pra gente. E daí um aluno acaba assumindo o trabalho todo. Ou até mesmo no trabalho, leva o trabalho para casa, fica trabalhando, ou então não desliga do trabalho e atende telefone meia-noite, tenta resolver. É o que você falou, né? Tem que deixar um espaço para a mente, né? Diante desse exemplo que você deu, é importante a gente notar o seguinte: a nossa sociedade ela é muito individualista. Então, se tiver alguém que faça uma coisa por mim, eu vou descansar. Mas não descansar, é um relaxar. Porque não me envolvendo naquela atividade, eu deixo de me desenvolver emocionalmente, fisicamente, intelectualmente. E aí eu vou ficando para trás. Cada vez que eu me permito ficar parado na iminência de uma necessidade, eu estou ficando para trás. Não é um descanso, é um relaxo, é uma preguiça, é uma procrastinação. E a gente tem que aprender a diferença entre procrastinar e retardar. Eu posso retardar alguma coisa? Sim, na medida que eu não tenho condições de resolvê-la. Agora, quando que eu procrastino? É quando eu posso fazer aquela tarefa, tenho condições de fazê-la e deixo de fazer. Isso vai acumular energia negativa para mim. E é importante também a pessoa buscar coisas, situações que tragam paz, né? Atividade física, um yoga, meditação, ler, alguma coisa que faça bem, né? Porque às vezes a pessoa está tão num nível assim, de estresse que ela não consegue nem pensar que ela tem a solução, ela só não está buscando. O ser humano, eu tenho para mim que o ser humano é um ser integral. Ele é corpo, ele é alma, emoções, vontade, volições, e é também espírito. Eu creio na espiritualidade legítima, genuína.
Então, esses 3 elementos, eles precisam estar equilibrados. Cuidar do corpo, um exercício físico, uma boa e saudável alimentação, sem neura também, né? Menos carbo, menos isso, menos aquilo, a pessoa entra numa limitação que acaba se definhando também. Questão também da alma, das emoções. O exemplo que você deu do cachorro, às vezes é ótimo tomar um vento na cara, andar de bicicleta, fazer uma coisa que há muito tempo não se faz. Isso ajuda a gente a relaxar um pouco, o yoga que você citou, a meditação, que podemos até ir para a parte espiritual. Aquele que tem uma espiritualidade ativa, ele sabe concatenar as coisas, sabe colocar os princípios que ele aprende na sua espiritualidade para dentro do seu dia a dia. Não só dentro de uma religião, ou dentro de um culto, de uma missa, de um serviço religioso, mas no dia a dia. A espiritualidade, tenho para mim, é algo que você tem que viver no dia a dia, muito para além das paredes do templo. E assim buscar a paz, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez.